Olá, Divina, seja muito bem-vinda à Confraria Enopatia. Esse mês a gente vai estar falando de vinhos de mesa. Então, a gente tem sempre uma aula, né, que eu vou estar falando aí da parte mais mesmo técnica, digamos, mas sempre com uma abordagem, né, um olhar aí também linkando a nossa mente, ao nosso chamado de alma, né? O vinho como esse alimento não só para o corpo, mas para a mente e para a alma também. Né? Então a gente precisa se nutrir da parte teórica, da parte química, mas também, né, de tudo que acontece aí também muitas vezes dos mistérios que tem por trás do vinho, né, dos ensinamentos aí, os despertares que eu também fui tendo ao longo desse caminho. Tá? Então, é sob essa perspectiva que eu sempre vou estar trazendo para vocês, né, esse conhecimento. Então, como são 7 estilos de vinho, né, a gente vai estar falando aí mês a mês, também acho bacana partilhar essa parte mais teórica, sim, porque é até para contextualizar, né, de onde, o porquê vinho de mesa, por exemplo, né? Depois a gente vai estar falando das outras categorias, mas que são todas vinhos finos, né? Mas por que eu quis trazer vinho de mesa? Porque vinho de mesa faz parte da nossa história, né? Como povo brasileiro, né? Como vinho brasileiro, a gente tem que falar de vinho de mesa, né? Não dá para pular. E aí, como a temática desse primeiro mês é ancestralidade, é raízes, né? Tinha que ser vinho de mesa. Não podia ser o vinho fino tinto, não podia ser espumante, não. Porque a nossa história ela está relacionada ao vinho de mesa, né? Aquele vinho de garrafão mesmo, então. É por isso, né, que a gente vai estar falando desse assunto esse mês, tá? Então vamos lá. E se a gente fosse um vinho, né? Qual que vinho a gente seria? Então a gente sempre vai estar fazendo esse paralelo, né, desse vinho sentido, desse vinho para a alma, para a gente. Quero iniciar então com uma frase do meu grande amigo e enólogo, né, o Wagner, da vinícola Monte Santana. Então, aqueles que me dizem que não gostam de vinho, lhes respondo: assim como no amor, existe o vinho certo para cada pessoa. Basta encontrá-lo. Então é isso, né, Divina? Se você ainda não está tomando vinho, ou se você ainda não tomo, mas assim, sabe, Carol, não é aquele melhor vinho, ainda não me apaixonei, é porque você ainda não encontrou o seu vinho. E por isso que aqui na confraria, né, nós temos 4 caminhos, 4 possibilidades, né? Eu acredito que tem até mais, né? Se a gente parar para pensar, é muito, como que eu posso dizer, até meio que simplório, né? A gente tentar organizar todas as pessoas em 4 caixinhas, digamos, né? Em 4 perfis, 4 gostos pessoais, né? Com certeza teria aí uma gama muito maior. Mas eu acho que são 4 grandes grupos, né? Eu concordo aí com a pesquisa do Tim Honey, esse Master of Wine, né? Um super visionário no mundo do vinho, que eu acho que ele trouxe um olhar super inovador, já um olhar muito nova era do vinho, né? Apesar dele ser um homem, né? Mas é um homem sensível, né? E que eu acho que ele se permitiu ouvir o coração, ouvir os seus sentidos, né? A sua intuição, e levou a pesquisa aí, né? Pesquisa de anos, na verdade, ele chegou nesses 4 tipos, né? De tomadores de vinho. E aí você vai fazer o teste, né, e vai descobrir qual que é o seu vinotype. E a partir disso, então, que trilha que você vai seguir aqui dentro da confraria, né? Nessa aula, sempre nessa aula, eu vou estar te falando, né, te recomendando vinhos de acordo com a sua trilha. Né? Então, o ideal é que você já saiba a sua trilha, ou se você não souber ainda, né, nos próximos você já vai saber, mas como essa é a primeira, você pode parar aqui a aula, voltar, né, se tiver alguma dúvida e assistir aqui no momento que eu vou recomendar os vinhos, tá? Mas aqui eu vou estar passando dos 4 perfis, tá bom? Porque eu vou estar falando da categoria dos vinhos, né, no geral. Então, é assim, né? Com certeza você vai encontrar aí seus vinhos nessa jornada, assim como muitas outras coisas que você vai encontrar, tá bom?
Então, como eu falei, nós temos 4 trilhas, né? Se você tirou lá no teste doce, perfil Vinotype doce, você é da trilha Ferreirinha. Se você tirou perfil tolerante, você é da trilha Susana Balbo. Se você tirou sensível, você é da trilha Jensen Robinson. E se você tirou hipersensível, você é da trilha Madame Clicquot, tá? Que é a Veuve Clicquot. Então, nós temos aqui na plataforma vários conteúdos em comum, né, a maioria, mas a carta do oráculo é individual. Então, aí você precisa saber qual que é a sua trilha, tá? E também a sugestão dos vinhos também vai ser aí por trilha, tá? Além, né, desse encontro que nós temos aqui teórico, né, o encontro ao vivo também de partilha, de troca aí entre as confrades, a gente tem sempre, né, uma meditação guiada, uma poesia ou uma música, né, uma manifestação artística aí que a minha mãe vai estar produzindo também para vocês, com base aí, né, em toda a mensagem, né, que essa categoria quer passar. Então, por exemplo, vinhos de mesa, né, que eu trago muito os ensinamentos das raízes, do trabalho, né, da partilha, da família, da ancestralidade, né, da simplicidade, tudo isso eu passo para minha mãe e ela, né, vai estar produzindo algo muito especial aí para vocês. Então também vai estar na plataforma. Um mantra, que aí esse é por escrito, né, que é algo para vocês repetirem. Eu recomendo que vocês anotem num post-it, né, ou num bloco de notas, aonde vocês consigam ver sempre, ler sempre, né, meditar sobre isso durante esse mês, tá? Então anotem lá, estejam sempre vendo. Ah, Carol, eu faço meditação com Japamala, posso usar esse mantra? Sim, ótimo, né? Faço meditação também normal, Carol. Posso estar usando esse mantra? Sim. Né? A ideia é que você fique sempre, né, se sintonizando com essa energia, com essas palavras, e que se torne algo assim natural, que flua, sabe? Porque pode ser que o mantra no início ele seja desconfortável para ti. Né? Ai, Carol, vou ficar repetindo isso, mas sabe assim, não está reverberando bem, não estou sentindo de fato aquilo. Mas a ideia é que você realmente vá trabalhando isso até o ponto que você fale de verdade, assim, sabe assim, alegre, com o coração cheio. Então, quando você sentir que você está falando esse mantra, feliz mesmo, assim, é que já está, né, bem trabalhado em ti. A gente vai ter uma vivência também esse mês, tá? Tem os oráculos aí, né? As cartas para cada uma de vocês. Aí vocês olhem a sua trilha, né? Vai ter lá com o nome da trilha. Então não se sabotem, tá? Porque eu não bloqueei, porque a ideia, né, é ficar ali livre acesso, mas é que você viva de fato a sua trilha durante esses 7 meses, tá? Depois, se você quiser, ai, Carol, gostei tanto, quero agora fazer novamente a experiência, né, numa outra trilha. Aí a gente começa do zero uma outra trilha, tá? Que com certeza você vai ter outras mudanças aí. Mas a ideia é que seja realmente uma trilha, né? Senão a gente fica querendo abraçar o mundo e a gente não vive nada, né, de maneira realmente proveitosa, né? Com esses todos os sentidos, né, à disposição aí, como é a ideia. Também, né, vou estar providenciando para vocês um e-book, que aí vai ter todas essas informações compiladas e muitas outras informações a mais. Então, por exemplo, né, dicas de harmonização, curiosidades, né, sobre essa categoria, tudo isso, tudo que eu achar pertinente, eu vou estar colocando nesse e-book, tá? Degustação guiada também aí para você, né? Para você estar tomando seu vinho. Ah, Carol, eu quero tomar só por tomar, assim, sem estar seguindo nada. O convite é que você tome durante esse mês vinho de mesa aí sempre que der, tá? Então, se você for comprar um vinho, opte pelo vinho de mesa. E se der para você seguir aí o estilo, né, que eu vou estar te sugerindo, né, de acordo com a sua trilha, melhor. Mas se você quer também fazer uma degustação guiada, né, com a minha diretriz ali, também vou disponibilizar para você, tá? E aí você pode fazer essa degustação aí mais, né, um momento seu, assim, mais íntimo e realmente sentindo mais, né, despertando aí o melhor daquele vinho, né? Tudo que aquele vinho pode te proporcionar, tá? Então, assim,
Tem uma infinidade de material e a ideia é justamente ter materiais diversos, né, ferramentas diversas para que você possa de fato, né, embarcar nesse universo do vinho de mesa durante esse mês, tá? Por que tem tanta coisa assim? Porque tem gente que vai ser tocado por uma poesia, né, por uma música. Também vou partilhar uma música ali com vocês que eu já senti de partilhar, né? Tem gente que vai ser mais tocada aqui pela aula, né? Por um conceito teórico que eu vou partilhar, vai ser uma virada de chave, né? Para quem gosta de estudar. Tem gente que vai, eu vou repetir o mantra e vou ser tocada, eu vou tomar um gole ali em família, eu vou ser tocada. De uma forma ou de outra, você vai estar vivendo as transformações propostas, né? Pelo vinho de mesa, tá? E por isso, então, que eu vou estar colocando tantas ferramentas, tá? Se der para você aproveitar tudo, eu super recomendo, tá bom? Então vamos lá, né? Vinhos de mesa. Vinhos de mesa, eles são feitos com as uvas da família Vitis Labrusca. A gente vai entrar na parte genética aí logo à frente, tá? Originária dos Estados Unidos. Então, por isso que elas também são chamadas de uvas americanas, tá bom? E essa uva, né, no geral, aí a família, né, ela se popularizou no Brasil, por quê? Porque ela é uma uva mais resistente, né, resistente a doenças. Como a gente tem um clima aí muito úmido, né, Brasil aí tropical, né, então a gente tem muita umidade. Quando a gente pensa aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, claro que eu estou generalizando, né? Dentro do Brasil a gente tem vários microclimas, né? Então vai muito mais além, né? Não, a gente não tem só um clima específico, né? Tanto que a gente já tem aqui, graças a Deus, a gente não tem mais vinhos só na Serra Gaúcha, né? Mas a gente tem inúmeros lugares, inúmeros estados já, né? Tá muito bacana. Eu acho só na região norte que a gente ainda não tem vinhos, mas pode ser que em breve a gente tenha também, né? Mas isso é muito legal, porque a gente já tem vinhos com personalidades diferentes ali, né? A gente já está descobrindo o nosso terroir, né? Claro que a gente começou a nossa viticultura muito recente, né? Tudo bem se a gente pensar ali, a gente vai ver a linha do tempo, né, da uva no Brasil. A gente começou ali praticamente com o início do Brasil, né, Brasil colônia, mas o negócio não vingou, né, digamos, né? A gente teve ali um período que parou a produção, né, depois retomou, então é algo muito recente. E se a gente parar para pensar já na história do nosso país, também é um país novo, se a gente compara, né? Nós somos um país do Novo Mundo, né? Os países colonizados são países do Novo Mundo. Países do Velho Mundo, né, como esses países europeus, eles já vêm produzindo vinho, desde antes do nascimento do nosso país, né? Então é lógico que eles já vão estar com conhecimento mais avançado. É lógico que eles já mapearam, né, os terroirs deles há muito mais à frente, né, do que a gente, tá? Então por isso também que a gente está um pouquinho atrasado nesse sentido, mas que eu vejo assim que a gente, né, correu muito atrás e em termos de avanço, de evolução, eu acho que a gente teve um desenvolvimento muito mais exponencial, sabe, assim, muito mais rápido, né, ligeiro do que os países de velho mundo, por exemplo. A gente tem que se orgulhar aqui, né? Nada de síndrome do vira-lata, tá? Vamos nos orgulhar da nossa história, né? Do nosso vinho também brasileiro, porque esse que é o chamado desse mês também, tá? Do convite aí do vinho de mesa. Então, as uvas americanas mais conhecidas são Niagara, Bordeaux, Concord e Isabel, e elas têm a casca mais fina e bagos maiores do que se a gente compara com as uvas finas, né, com aquelas uvas do vinho fino. Com elas se produz bebidas de coloração intensa e opaca, né, com aromas rústicos, leves e suaves, de sabor muito marcante da fruta utilizada. Então, assim, sabe aquele suquinho de uva mesmo, né? O vinho com gostinho de suco de uva é esse vinho, né? Então, ele vai ter essa coloração mais opaca, né? Se a gente compara ele lado a lado, e eu super recomendo, né? Também, se vocês quiserem ter essa experiência, para enriquecer o estudo de vocês, quem gosta de estudar, Carol, eu quero aprofundar mais o meu conhecimento,
compara, né, o vinho fino com o vinho de mesa, né, bota ele lado a lado e perceba, né, as diferenças, tá? Sem julgar, só comparando, né, percebendo, né, acolhendo, sem julgamentos, que esse que é o convite aqui da nova era do vinho. Então, eles não passam por barris de envelhecimento, né? E nem envelhecimento na garrafa. É um vinho para ser consumido jovem, é um vinho ali fresco, tá? Então, nada de ficar guardando esse vinho na adega, vinho de mesa, tá bom? Vinho de mesa, ele é para ser consumido jovem. Quanto mais jovem ele for consumido, melhor, tá? E de acordo com o Ibravin, os vinhos mais procurados pelos brasileiros são os vinhos de mesa, representando quase 50% do consumo, seguido pelo vinho fino e pelo espumante, respectivamente. O vinho fino ele tem ganhado espaço, mas ainda é o de mesa que domina o paladar do consumidor brasileiro, tá? Então, vamos nos orgulhar. Bom, quero fazer aqui uma retrospectiva para vocês, não uma retrospectiva, né? Lembrar aí a nossa época de escola, né? Da genética e da biologia, porque quando eu falo de vitis labrusca, vitis vinífera, né? O que é isso? Fica tão complicado, né? Então a gente precisa relembrar, né? De uma maneira simples aqui. Trouxe um exemplo para vocês que eu acho que fica mais fácil, né, da gente fazer associação. Eu sempre funciono por associação, né, o meu aprendizado. Então, sempre gosto de fazer esses links, né? Eu acho que fica muito mais fácil e leve o aprendizado. Bom, temos aqui no nosso cantinho, né, 3 imagens aqui, 3 animais que a gente consegue ver que eles são semelhantes, né? Tem pontos em comum, também tem suas diferenças. Então, tem um burro, né? Tem um cavalo e tem uma zebra. A estrutura deles, o porte, né? A gente vê aqui que tem semelhanças, mas um tem traços mais finos, né? A orelha é diferente, o focinho, a pata, a postura, a pelagem, né? Alguns detalhes aí, né? Que vão ter, sim, né? De diferença. Então, eles são bem parecidos, mas tem peculiaridades, né, físicas, e os ambientes que eles vivem são suficientes para que os biólogos os classifiquem em espécies distintas, tá? Por quê? Porque o meio também vai influenciar, tá? Então, assim, claro que há aqui a característica genética, a gente está falando, né? Já no DNA deles vai ser diferente, né? Já vão ser espécies distintas, mas a forma como eles se relacionam com o meio, né, que aí é o nosso fenótipo, né, não sei se vocês se lembram, também vai dar diferença. Então aqui o genótipo é né, que é a genética, né, que é aquilo que não tem como mudar, é DNA. E o fenótipo, né, ele vai mudar. Então, por exemplo, se eu tenho um cavalo, né, da raça tal, né, eu não entendo nada de cavalo, então não me vem nem nenhuma raça aqui, sei lá como falam, né, mangalar, não sei. Um cavalo qualquer aí de uma raça específica, né, que eu tenho ele em um determinado país, por exemplo, aqui no Brasil, né, eu cuido dele, eu alimento ele aqui num terroir próprio, né, numa característica, num ambiente próprio, ele não vai ser o mesmo cavalo, né, mesmo sendo a mesma raça, se ele for, né, cuidado, né, lá no inverno, na Noruega, por exemplo, num ambiente, né, totalmente diferente. A alimentação dele vai ser diferente, o clima que ele tá vai ser diferente, né, o solo ali de onde ele se alimenta, de onde vem o pasto, é diferente, entenderam? Então, isso é terroir, né? Que aí a gente vai ver mais à frente, né? Quando a gente fala de vinho de mesa, a gente não fala muito de terroir, não, tá? Porque é uma variedade muito rústica, né? A gente vai ver, e o que conta mais aqui no fato, mesmo é a genética, tá? Então, por isso até que a gente vai estar trabalhando a nossa ancestralidade, tá? A nossa genética, que é a nossa linhagem, tá? Durante esse mês. Porque é isso que dita as regras quando a gente fala de vinho de mesa. Quando a gente fala de vinho fino, que aí vão ser os próximos, né? Os próximos encontros, aí sim, terroir conta muito. Bom, vamos lá.
Gênero. As 3 diferentes espécies aqui, né, dos equinos, elas estão dentro de um gênero, que é o gênero Equus, né, que é aquela palavrinha em latim, né, que a gente pode ver que é o nome científico, tá? Então, as espécies, aqui no caso a espécie é Equinus, né, são equinos, mas eles estão dentro de um mesmo gênero. Então, é de uma raiz, né, Equus, todos eles são Equus. Então, o burrinho, ele é Equus, o cavalo, ele é Equus, a zebra, ele é Equus, mas são espécies distintas, tá? E aí, pensando na nossa vinha, então, o gênero, que é aquela raiz em latim, é a vitis, tá? E aí, as espécies, a gente tem aqui vitis vinífera, vitis rotundifolia, vitis labrusca. Eu só quis trazer 3, tá? Mas a gente tem mais de 70 espécies aí distintas, né, que pertencem ao gênero vitis, né? Só que a gente não trabalha com elas, né? A gente não é familiarizado com elas. Vão ser essas espécies aí nativas que a gente nem vai ouvir falar, tá? Então eu quis trazer essas 3 que são as mais conhecidas. Inclusive a rotundifolia, vitis rotundifolia, a gente já nem vai ter muito contato. Já foi umazinha assim que eu quis trazer a mais para vocês saberem, que seria uma uvinha mais silvestre, aquela frutinha bem silvestre que a gente não vai ter contato, mas que nos Estados Unidos eles até fazem geleia, né? Mas não é uma coisa popular, tá? Então, vitis vinífera, que a gente vai estar vendo nos próximos encontros, que são as uvas dos vinhos finos. Então, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, todas essas estão dentro de vitis vinífera, tá? Da espécie vitis vinífera. E hoje a gente vai estar falando das vitis labrusca, tá? Que é a espécie das uvas de mesa, uvas comum, uvas americanas, tá? Tudo sinônimo aí para vitis labrusca. Então a gente tem Concord, Isabel, Bordeaux, tem várias, tá, gente? Niagara. Eu só coloquei aqui 2, mas tem inúmeras. Se a gente para pensar nas variedades que são aqui, né? As uvas mesmo, né, os nomes aí das variedades, a gente tem mais de 5.000 variedades de uvas, tá, espalhadas aí pelo mundo. E a gente toma sempre meia dúzia, né? Vocês param para pensar aí a infinidade, né, que a gente tem de possibilidade de estar provando. Claro que nem todas a gente faz vinho, né? Mas muitas sim, tá? Então eu sempre vou estimulá-las aí a se aventurarem, a se permitir provar coisas diferentes, novas, né? Então, se permitam, né? E se a gente para pensar, né, na história da uva, né? Eu quis trazer aqui a árvore, né, de uma maneira mais sofisticada, né? Mas aqui eu coloquei o Santo Grau, esse cálice, né, sagrado, esse cálice aqui que a gente consegue ver também, né, um útero, né, e não é à toa que a gente vê isso, né? O sangue real, né? O sangue real nosso, o sangue real, né, da vinha. Ali atrás, olha, eu tenho a Santa Ceia, né? Que eu acho que esse mistério que está envolvido, né, por trás do vinho, muitas vezes a gente não fala, né, mas se a gente se permitir sentir, né, aqui a ideia não é eu catequizar vocês, né, não é eu ficar convertendo vocês, não é isso, mas eu partilhar o que faz sentido para mim e que vocês percebam, né, o que ressoa aí, o que faz sentido para você, né? Quando eu mostro aqui, tá, o Santo Grau, né, o cálice, Carol, mas eu não sou católica, né? Para mim isso aí não representa nada. Mas veja a imagem da taça, né, esse formato, né? Mais uma vez sem julgamentos. O que te toca aqui? O que reverbera aí, né? Com a sua história, com o que faz sentido para ti, né? O vinho para ti, que vinho é esse? Que vinho que faz sentido para ti até hoje? O vinho que você tomou, o vinho que faz parte da sua família, que está na mesa da sua família, nas comemorações aí, né? Seja aí de Natal, de virada de ano,
né, que é muito mais fácil de Páscoa, que são momentos que normalmente a gente celebra na nossa cultura brasileira aí acompanhado de um vinho, né, mesmo quem não toma muito vinho. Ou na sua mesa de domingo, se você tem, né, uma descendência aí que assim, se você é descendente de imigrantes, né, seja italianos, portugueses, né, que tem o hábito de estar tomando vinho, de ter o vinho à mesa, né? Se você tem o vinho aí à mesa, na mesa da sua família, como que é esse vinho? O que esse vinho representa? Como, né, que a sua família toma esse vinho? Eles ficam analisando, eles ficam olhando ali, né? Ah, esse vinho é bom, esse vinho é melhor, esse vinho, ficam julgando. Não. O que traz? Qual é o efeito do vinho, né, sobre as pessoas? Como que é que são esses momentos de partilha, né? O vinho, ele é uma bebida ancestral que, né, os primeiros vestígios eles datam ali de mais de 8.000 anos atrás. Então vocês imaginam, gente, que a gente fala aqui né, de história nossa a partir de 2.000 anos que a gente começa a contar, mas a gente está vivo muito mais do que isso, né? Nossa história, né, como humanidade começou muito antes. E o vinho, ele está lá, né, no início ali da nossa história. Então vocês imaginam o que de fato esse vinho significa, o que tem por trás desse vinho de fato. E eu gosto de sempre, né, honrar, agradecer, né, antes de tomar um vinho, e agradecer por tudo isso que está na minha taça, o visível e o invisível. Porque se essa bebida ela veio, ela sobreviveu em tudo isso, 8.000 anos, vocês imaginem, gente, tantas guerras, tanto sangue, né, que foi derramado, né, para esse vinho estar na nossa taça. É forte. Quando eu falo essas coisas, eu consigo sentir tudo isso. Eu me arrepio, veio um calor, né? E não é à toa. Eu tenho certeza que você consegue sentir daí também. Então, assim, eu tive a oportunidade de morar, né, em países que viveram essa história. E claro, assim, história recente, mas carregam, seus ancestrais viveram tudo isso que eu estou partilhando aqui, né? A origem do vinho vem lá da Geórgia, né? Então eu tive a oportunidade no meu mestrado de dividir, né, a minha vida ali durante 2 anos com, inclusive eu tinha uma amiga que era da Geórgia. Então, mas nós vivemos em países ali produtores de vinho, países que tiveram que se esconder durante a guerra, né? Tiveram que esconder sua produção, né? Tiveram que negar sua cultura, né? Foram dominados aí, né? Durante guerras. Até se a gente para pensar nos países do Novo Mundo também, né? História similar à nossa, que eu gosto também de fazer esse link, já que nós somos um país do Novo Mundo, né? Nós temos o que a gente recebeu aí né, dos nossos colonizadores, mas também temos aí, né, a nossa própria história também. Então, por exemplo, Estados Unidos, né, que é um país aí que começou a produzir vinho, também teve que parar. Eu tenho bastante referência, né? Eu gosto, né, no mundo do vinho de tomar como referência Estados Unidos, porque eu acho que eles construíram a cultura do vinho lá, né? E mesmo sendo um país colonizado, eu acho bem bonito. Construíram uma cultura própria, com base no seu trabalho mesmo, o esforço. E eles tiveram um período de seca, né, de lei seca, que eles não podiam consumir, né, era zero álcool. Então, como que esse vinho sobreviveu até hoje, né, e eles se tornaram o que são, né, de referência de consumo de vinho, né, então é muito bonito a gente começar a entender o que tem por trás de fato, né, dessa bebida. Não é só mais uma bebida, não é uma bebida que a gente está aí produzindo aos montes, né, como uma bebida sem alma, né? O vinho ele tem essa alma, é uma bebida viva, de fato, né? Carrega muita coisa. E quando a gente se propõe de fato, né, a se conectar com isso, né, a parar, a tomar o vinho com presença, o vinho ele nos faz esse convite. Não é uma bebida para ser entornada, é uma bebida para ser contemplada, para ser degustada. Quando a gente faz isso, a gente não entende
o porquê que a gente é tocado, o porquê que vem memórias tão fortes, o porquê, né, que a gente tem curas tomando vinho. É por isso. Faz sentido? Se fez sentido, se tocou, depois comentem aqui que eu quero saber o que tocou aí mais profundo, né, nessa aula também. Então, quando a gente pensa, né, em uva fina, uva de mesa, hoje a gente está falando de uva de mesa, né, eu faço um comparativo para você entender quais são as diferenças. A uva fina, ela é uma uva de um cacho mais compacto, né, de um cacho com bagas menores, mas ao mesmo tempo a casca, né, a película aqui, ela é mais grossa. Então, a gente vai ter todos os compostos fenólicos que a gente fala, aqueles compostos que todo mundo fala que faz bem para a saúde, né? O tal do resveratrol, os taninos, né? Que dão a astringência, né? Aquele amargor em boca, todos esses antioxidantes, né? Eles estão aqui na casca, tá? Então a uva fina, ela tem uma polpa, né? Tem menos polpa, mas tem mais casca, né? E aí, por isso, né, que quando a gente recomenda um vinho, né, em termos aí de benefício para a saúde, para o corpo, a gente fala de vinho fino, tá? E não está falando de vinho de mesa. O vinho de mesa, ele é mais rico em polpa, né, em suco, e menos casca, tá? Então, ele vai ter menos resveratrol, menos antioxidante. O antioxidante, como ele funciona como um protetor solar para a gente, né, contração aí, anti-envelhecimento, né, contração do tempo, assim também é para o vinho, né? Se a gente para pensar. E por isso que essa uva, né, ela não dá um vinho longevo, ela não dá aquele vinho de guarda. Por quê? Porque ela não tem muito antioxidante. Então, é um vinho para ser tomado jovem, tá? Então é um cacho mais bonito, mais vistoso, né, com bagos maiores, mas ao mesmo tempo com menos complexidade. Tá? Ele vai ter aqueles aromas mais simples, o aroma mesmo de uvinha, né? E já um vinho fino, a gente vai ver aí que a gente tem uma complexidade aromática, né, com aromas distintos de tudo, menos de uva. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui também o conhecimento da alquimia, né, que eu acho que tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de vinho, a gente fala de alquimia. E quando a gente pensa aqui na própria uva, quando a gente vê uma uva tinta, que é a uva, né, vermelha, por dentro, a maioria delas ela é branca por dentro. Tem uma outra variedade que a gente chama de tintureiras, de tintórias, que elas têm também a polpa vermelha, tá? Pigmentada. Mas são exceções, né? Então, a uva tinta, ela tem essa polpa branca. Só que o que acontece? Como eu falei, o que vai fazer com que o meu vinho seja um vinho de guarda, um vinho complexo, né? Um vinho que ele potente, que ele vai durar anos, né? Que é aquele vinho que são considerados os melhores vinhos, são os vinhos mais caros, né? São os vinhos ali que são apreciados realmente por quem já tem uma bagagem, né? Que consegue também saborear esse vinho. São vinhos que foram macerados por mais tempo, né? São vinhos que vêm de uvas mais concentradas, tá? E aí, são vinhos, quando a gente pensa em maceração, né, é um processo que para eu fazer o vinho tinto, né, a gente vai ver isso com mais profundidade na categoria de vinho tinto, mas eu vou falar aqui brevemente da questão da maceração. Vamos pensar aqui no chá, né, quando a gente faz um chá, a gente coloca o sachê lá e deixa de molho, né, digamos assim, né, imerso na água, e a água vai extraindo aqueles compostos que estão, né, secos ali, mas em contato com a água quente a gente vai extraindo, vai dando cor, vai dando aroma, sabor, né, ao meu vinho, ao meu chá. A mesma coisa que quando a gente faz vinho, a gente vai deixar, esmagou a uva, né, vai deixar a polpa, né, o suquinho em contato com a casca, né, que é daqui que vai vir a extração, né, desses compostos aí todos ricos que eu falei, né, antes. E aí na alquimia a gente tem, né, 3 fases. Tem a nigredo, que é a fase da putrefação, que é a fase das sombras, que é uma fase
né, sombria mesmo, que é uma fase de encontro com o nosso inconsciente, que a gente traz aqui questões que a gente muitas vezes quer negar, né, sentimentos que a gente não quer, eu não quero sentir isso, eu não quero, né, luto, morte, isso aqui não é bonito, né? Vamos negar isso aqui, vamos viver só aquela positividade tóxica, né, que a gente tem hoje em dia na nossa cultura, né? A gente tem que ser feliz o tempo todo, a gente vende ali a nossa felicidade, né, falsa felicidade nas nossas redes sociais, né? É só coisa boa, é só vindima, só brinde, só celebração, né? Então não é bem assim. Dionísio, né, ele é esse deus dual que eu falo, né, que ele nos convida a imergir nas nossas sombras, a imergir no nosso inconsciente e fazer isso para tirar o nosso melhor. Ele acredita que o nosso melhor está aqui. Será? A gente precisa imergir aqui para tirar o nosso melhor. Senão a gente vai estar ali na superficialidade, né? Vai viver de uma maneira, de fato, não é uma maneira inteira, tá? É uma maneira ali superficial. Então a gente visita aqui e para visitar aqui a gente tem que entrar em contato com a nossa casca, com o nosso amargor. Não é bacaninha, né? É uma fase aí que muitas vezes a gente não quer. A gente quer ir direto ali para, né, o albedo, que é essa fase da iluminação, que é a fase, né, de quando a gente, na verdade, já visitou aqui e já conseguiu tirar, opa, nossa, agora sim tudo faz sentido, nossa, agora sim descobri, né, passei. A gente passa por isso no decorrer da nossa vida, né, em diversos momentos. Mas aqui também é perigoso, tá? Se a gente fica aqui só na iluminação, tem o perigo da gente se tornar aqueles gurus, né, que acha que tudo sabe, que já viveu de tudo, né, e aí sobe a cabeça, né, nariz em pé, sabe assim, no mundo do vinho, aquelas pessoas que se acham, né, isso aí não é vinho, esse vinho aqui que eu gosto que é o melhor, então aqui, ó, se achando, é horrível também, intragável, né, pessoas assim, insuportável. Então, da nova era do vinho, o convite é a gente viver aqui, ó, rubedo, né? Que é a gente manter a nossa humildade de quem já visitou nossas sombras, a gente já conhece aqui tudo isso, não nega, sabe que a gente está com isso aqui dentro da gente o tempo todo, né? O nosso lado podre, que é o podre da fermentação, né? Do vinho. Então, a gente precisa. Como que o vinho nasceu? Vocês acham que foi proposital? Não, né? Foram uvas que foram esquecidas ali, apodreceram, né? Fermentaram, sofreram a ação do tempo, né? E aí para então se transformar em vinho, né? E o vinho de antigamente, vocês acham que era esse vinho saboroso aí que a gente toma hoje? Não. Eram vinhos, inclusive, né, que o pessoal colocava muitas ervas para mascarar para conseguir tomar, porque era intragável, né? Com certeza deu muita dor de barriga e fez muita gente passar mal, né? Até realmente ser esse vinho que a gente tem hoje. E aí então viver, né, esse equilíbrio, né? É o equilíbrio da perfeição, é aquele equilíbrio, tô 50%, 50-50? Não é esse o convite que a gente tem de Dionísio, tá, gente? Não é esse convite de ser sempre zen, eu tenho que estar sempre equilibrada, não. É um convite da inteireza, do equilíbrio, de saber que tem aqui, ó, os três reinando dentro da gente, né? Aqui é o nosso álcool, né? É o nosso elixir da vida, né? Então, essa é a verdade, a nossa verdadeira essência, tá? Então, a quinta essência, né? Que os alquimistas falam, né? A nossa verdade, o álcool extraído aqui nosso, é isso. Então, esse é o convite, tá? Dessa sabedoria dionisíaca, desse mistério, né? Por trás do vinho. Então, que a gente consiga, né? Ser esse vinho de fato. Aqui tem o comparativo, então, né, da uva Isabel, que é a uva Dionísio. Olha que cacho lindo, né? A folha, vocês veem que ela é mais simples, né, do que uma Cabernet Sauvignon. Mas o cacho, né, da Isabel é aquele cacho mais dá vontade de comer mais aquela uva assim, né, mais apetitosa. Já aqui, né, a Cabernet Sauvignon, você vê que é um cacho mais não é tão bonito, né? Convenhamos. Então, vocês veem que a natureza é sábia, né?
mas ao mesmo tempo a folha, né, da Cabernet, no meu ponto de vista, é mais bonita, é mais complexa, né? Então, cada um com as suas características aí. Mais duas frases para a gente continuar aqui, né, na nossa proposta de hoje, desse mês. Temos a frase aqui do Bruno Motter, né, do enólogo Bruno Motter: vinhos são pessoas e natureza engarrafadas. É tempo e história em forma líquida. Eu sempre vou trazer as frases dos enólogos, né, dos meus colegas aí de profissão, né, porque eu acho que a gente vive o vinho, né, e eu gosto de partilhar isso com vocês. Então, para o Bruno, né, o vinho é o quê? Né? É uma forma de trazer de fato, né, a história dessas pessoas, a própria natureza, né, ali líquida para a gente tomar. Então é sobre isso. Quando a gente toma um vinho, por isso, né, que é tão especial. Por isso que o vinho ele é tão difundido, tão conhecido em tantas culturas. Por isso que o vinho ele é sagrado para inúmeras culturas, inúmeras religiões e até para ritos pagãos também, né? O vinho ele é sagrado, ele é usado como essa bebida sacra, né? Por quê? Porque ele traz a história de pessoas, ele traz a própria natureza ali, né? Ele nos conecta ao nosso sagrado. O vinho ele desperta, né, esse sagrado em nós. Ele nos traz a consciência de que nós somos essa ponte, né, entre céu e terra, né? Então nos conecta às nossas raízes, nós somos a própria videira, né? E o Fopa, então, ele traz outra reflexão, né? Que é: o vinho é a única forma de sentir com todos os sentidos humanos a humanidade do lugar onde é produzido, né? Então vocês imaginam, né? Esse é o convite aqui do vinho sentido, desse vinho feminino, vinho sem julgamentos, né? A gente se desconectou do nosso sentir no nosso dia a dia, né, nós mulheres, e a gente precisa resgatar isso. Ah, Carol, mas essa nova era do vinho, você fala esse vinho feminino é só para mulheres? É algo assim exclusivo? Você vê dessa forma, né? Não, eu digo assim, o feminino, a energia feminina, o nosso sentir é um convite a todos nós, inclusive aos homens, né, da nossa sociedade. E aqui não é uma questão de gênero, tá? É algo muito além, é do ser humano. Nós temos dentro da gente o feminino e o masculino dentro da gente, né? E esse olhar de julgamentos, esse olhar comparativo de botar vinho, né, ranqueando, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor que o outro, né, julgando, só pensando em anotar, em dar nomes técnicos, sabe? Tudo isso tudo é uma energia masculina que está regendo esse comportamento. Então aqui eu quero que você esvazie, não se preocupe em ficar dando nomes, palavras certas, usar. É sobre o sentir. O expressar o que a gente está sentindo é importante, sim, sim. Até na psicanálise, né, para Lacan, ele acredita, né, na psicanálise a gente acredita que a cura vem através da fala, né? Quando a gente coloca para fora, né, através da nossa fala, a gente está se curando. Então eu te convido, sim, a se manifestar, a colocar através de palavras, a esboçar isso. Mas a esboçar sem medo, com as suas palavras. Porque no mundo do vinho, quando a gente tem essa energia masculina regendo, a gente quer usar os termos certos, sabe? Os termos técnicos, aquelas palavras que, opa, se eu não usar essa palavra, eu não entendo de vinho. Mas não, a raiz do vinho antigamente ele era descrito como poesia, né? E quando a gente vai para Velho Mundo, eu me reconectei muito com isso, né? Apesar da gente achar, opa, né, que é uma coisa gourmetizar, que, ai, será que os países lá, né, que são clássicos, eles devem usar isso, mas não. Na própria França, nos grandes chateaus, né, de grandes nomes, de vinhos super renomados, a gente degustava um vinho e lá, né, o pessoal que trabalhava nos chateaus, eles não ficavam descrevendo de maneira técnica o vinho. Eles só diziam equilibrado, né, esse vinho é equilibrado. E deu, cada um sentia, cada um manifestava o que estava sentindo da sua forma. Em Portugal, né, que eles têm muito forte a cultura da poesia, né, nos rótulos vem, nos contrarótulos vem poesias, isso é lindo demais.
né? Vários, assim, né? Que tinham como poesia, né? No contrarótulo. E é sobre isso. A gente pega, né? Tem várias poesias, várias reflexões, frases, né? Que trazem associação com vinho. Então, que a gente resgate isso, que você expresse sim, né, o que você está sentindo, mas com as suas palavras, do seu jeito, com a sua manifestação, né, com o seu desenhar, com a sua pintura, enfim, sem julgamento, não tem certo ou errado, né, com todos os seus sentidos, tá? Que você expresse essa sua humanidade. Esse é o convite. Então, aqui tem a linha do tempo, né, da história do vinho no Brasil. Eu não vou ficar lendo isso aqui, que eu acho muito chato, né? Eu já trouxe aqui alguns marcos para vocês no decorrer da aula e deixo aqui o material para quem, né, se interessar. E, Carol, eu adoro esse tipo né, de conhecimento. Então, vocês podem estar estudando aqui por conta, né? Tira o print aqui e vai estudando por conta, não tem problema nenhum, tá? É a história da viticultura nacional, tá? Então, não é só da Serra Gaúcha. Então, é bem bacana para vocês verem, né, o que aconteceu, porque isso aqui também vai te situar, né, te reconectar com a sua cultura também nacional, tá? Só que eu acho que se eu ficar lendo aqui, fica muito cansativo. Então, é uma linha bem extensa, vocês veem, tá? E é bem bacana, tem os principais marcos aqui. Então, vamos lá, né? Os 4 vinotypes, as 4 trilhas. Então, vou trazer 4 estilos de vinho de mesa aqui para vocês, né? Como sugestão para vocês provarem. Vou sempre colocar aqui uma garrafa ou outra, mas a ideia não é que vocês fiquem presas, tá? Aqui as garrafas que eu estou sugerindo, que aqui, na verdade, né, gente, é o que eu encontro na internet, o que eu sei, né, do que eu estou habituada a consumir, mas o universo é infinito, né? Então, vocês sabem, né? A ideia é que vocês, dentro da possibilidade de vocês explorem esse universo, tá? Então, para quem tirou a Madame Clicquot, né, que é o hipersensível, eu vou sugerir vinhos de mesa secos, tá? E aí, vinhos de mesa secos, mas nessa proposta de vinhos de mesa leves, né? Os vinhos de mesa aqui, eles com proposta, assim, até descontraídas, né, também, que você também se toque aí por algo assim que, olha, eu peguei os rótulos aqui do Cainelli que eu acho bem bonitos, bem femininos, né? E eu acho que tem tudo a ver, né, com o seu perfil, né? Você é um perfil hipersensível, que você gosta, né, você como que eu posso dizer? Não crítico, né, mas você é exigente, né, exigente aí com as suas escolhas. Então, eu quis trazer vinhos que eles estão ali competindo de igual para igual com vinhos finos, tá? Então eu te convido a pegar esse tipo de vinho de mesa, tá? Que você olhe, né? E olha só esse rótulo que bacana, né? Realmente me despertou interesse. Então aqui tem variedades aqui, Lorena, Bibiana, né? Do Cainelli. Tem várias outras, né? Tem as variedades convencionais aí que eu falei com vocês, Isabel, Niagara, enfim, tá? O que te chamar a atenção, mas se permita degustar um vinho de mesa seco, tá? E aí geladinho, do jeito que você gosta ali, bem descontraído, tá? Leve, essa é a proposta. Eu quis trazer uma imagem, né, da Madame Clicquot aqui, que ela é a rainha de champanhe, né? Você que tem esse perfil super de festa, né, de celebração e tal, não conseguiu uma foto, né, que trouxesse isso da Madame Clicquot. Ela tá bem carrancuda aqui, inclusive. Naquela época a gente sabe, né, que não tinha assim, não era muito favorável, né? Elas não ficavam sorrindo, as pinturas, tá aquele risinho meio Mona Lisa, né? Mas a gente vê aí que é uma mulher muito culta, muito fina, né, visionária. Então, quis trazer uma imagem dela aí para vocês se familiarizarem mais também. Jancis Robinson, então, que é a trilha aí das aventureiras, né, do perfil sensível.
tá? E aqui eu vou propor novas propostas, né? Claro, aventuras, né? Tem a Aventura mesmo, né? Que é um vinho meu, inclusive, fui eu que idealizei esse vinho do White Isabel, né? Que é um vinho de mesa, né? Feito um rosé estilo Provence, feito com a uva Isabel. Então, sou muito orgulhosa, né, no Aventura. Esse é o nosso único vinho de mesa, mas eu sou muito orgulhosa porque esse vinho foi ideia minha, né, de fazer uma vinificação assim, né, para competir com vinho fino. Esse vinho aqui, todo mundo que prova diz que, olha, parece um vinho fino, de fato, se surpreende. Então, eu super recomendo, né, se você não conhece, eu acho que vale a pena. Tem esse projeto também Tão Longe, Tão Perto, que eu quis trazer também uma embalagem alternativa. Nesse caso aqui, eles têm vários vinhos, né? Mas esse que eu peguei tem um mix de Lorena com Merlot. Olha só, né? Então, a Lorena, que é a uva de mesa, com o Merlot, que é uma uva fina. E aí a gente tem que categorizar como vinho de mesa, tá? Prevalece o vinho de mesa. E eles têm várias outras propostas. Trouxe também um vinho natural aí para vocês, né? Que é um vinho de Isabel, da Vinho Terra. Então, assim, tudo que for diferente fora da caixa, tá? Aqui a ideia, como eu falei, não fechar com recomendações, você tem que consumir esse, até porque eu sei que, né, dependendo do lugar que você tá, você vai ter dificuldade de achar um, né, mais facilidade com o outro, mas coisas que sejam diferentes, tá? Então, essa é a proposta. A trilha da Susana Balbo, né, que é dos tolerantes, aí essas mulheres fortes, potentes, de personalidade, guerreiras, né? Eu vou sugerir um clarete. O que é um clarete? Um clarete é um vinho rosé, né, que ele tem mais extração. Então, é um vinho rosé que ele vai lembrar até um tinto Pinot Noir, né? Ele é um vinho rosé mais encorpado. E aí eu tenho aqui são dois de Isabel, tá? A imagem aqui ela tá errada, mas é porque eu só vi que eu peguei a imagem pequenininha quando eu ampliei que eu vi que não é esse vinho. Aqui tá Cabernet Franc é vinho fino, tá? Então, a Era dos Ventos, né? Eles têm um clarete de Isabel também, né? Assim como esse daqui, que vai ter essa proposta, tá? Claro, se você quiser provar outros, né, vinhos que você sinta ali, ai, Carol, tá difícil de eu achar o clarete, né? Vai nessa linha dos mais encorpados, tá? Então, com mais cor, né, com mais potência. Esse daqui é também um clarete, né, Quinta do Lobo, tá? O nome lá, Brusca, já para vocês verem, né? São vinhos, gente, super bem valorizados, tá, no mercado. Então, isso é muito bacana, né, que o pessoal conseguiu se posicionar de uma maneira a elevar o patamar do vinho de mesa, tá? Então, aqui a ideia é eu apresentar para vocês coisas diferentes, né? Então, esse clarete, gente, a proposta é um vinho rosé que você pode acompanhar aí uma carne de pato, por exemplo, tá? Você pode acompanhar, né, de frango, né, ou preparos aí com molho agridoce, né? É bem bacana, tá? Então, bem rico, tá? Então, esse vinho aqui eu acho que vai surpreender muito vocês também. Onde vocês vão encontrar? Vocês podem encontrar direto, né, nas vinícolas, né, no caso, nos e-commerces, ou lojas especializadas também, tá? E para quem é da trilha aí da Ferreirinha, né, que são essas mulheres doces, essas mulheres que muitas vezes, né, são mal vistas aí no mundo do vinho. Quem gosta de vinho doce não sabe tomar vinho, né? E não é isso, né? Então eu acho que a gente tem um preconceito no geral, né, com pessoas doces. Pessoas doces na nossa cultura, elas são mal vistas, elas são vistas como fracas muitas vezes, como superficiais. Se a gente para pensar até no mundo do perfume, mulheres que gostam de perfumes doces, né, são enjoativas, são, né, quem não gosta bate de frente logo e acha que tem uma aversão até. Mas por quê? Na verdade,
A gente que não sabe lidar com a nossa doçura, e aí dá repulsa, né? A gente fica, né? A gente bate de frente, a gente não consegue aceitar a doçura do outro. Essa é a verdade, tá? Então, se orgulhem de serem mulheres doces, tá? Se orgulhem. E no mundo do vinho, nós temos muitos vinhos doces aí de qualidade, né? E que a gente é muito hipócrita, né? Nós brasileiros, por quê? Porque nós temos a cultura do açúcar, né? Nós temos a cultura da cana-de-açúcar, nós tomamos tudo doce, essa é a verdade. Então é natural que a gente goste de vinho doce, né? E você pode tanto gostar de vinho doce hoje e ir mudando o seu paladar, no caso, né, desse percurso do vinho, né? Eu, por exemplo, fui assim, comecei com um vinho suave, né? E hoje eu tenho preferência por vinhos secos. É muito comum isso acontecer, né? O vinho suave ser aquele vinho nosso de porta de entrada, mas você pode também gostar de suave para sempre e tá tudo bem, entendeu? Não tá errado isso. Nós tomamos leite condensado aí, né, de lata. Nossas sobremesas, se a gente para ver, né, comparando com sobremesas de outros lugares do mundo, nossas sobremesas são extremamente doces. A gente bota açúcar em tudo, né? Então é lógico que a gente vai gostar de bebida doce, tá? Nosso cafezinho cheio de açúcar, nosso chocolate, né, cheio de açúcar. Então tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Se você quiser, Carol, mas eu gostaria, eu já tô fazendo uma transição, né? Inclusive no café, tô diminuindo o açúcar, já não tomo café com açúcar. Gostaria também de fazer isso no mundo do vinho. Seja bem-vinda aqui, também você pode estar tomando vinhos demi-secs também, né? Fazendo essa transição aos poucos, né? Não precisa ir direto para um vinho seco, tá? Então, tem que ser leve, tem que ser prazerosa essa jornada. Não tem que doer, você não tem que tomar vinho que é amargo para você, que você não gosta, tá? Se você gosta de vinho gelado, doce, tá tudo bem, toma assim, tá bom? O vinho, ele é essa bebida viva, ele vai estar agindo em você da mesma forma que o vinho seco, que o vinho, né? Enfim, tá? É o vinho que é bom para você. Se respeite, por favor. E assuma o seu gosto, tá bom? Não fique com vergonha. A nova era do vinho tá aí, esse vinho feminino tá cada vez ganhando mais força, então se empodere disso, tá? Eu comecei aqui, ó, sangue de boi, tá? Então, é o vinho suave, é aquele vinho de mesa clássico do garrafão, mas que é o que o meu avô português, tá? Que ele vem de cultura aí do vinho, né? Veio para o Brasil com 20 e poucos anos, ele tomador de vinho, ele tomava o vinho do garrafão. Ele não ficava julgando, né? Se era bom, se era ruim. Ele tomava feliz esse vinho aqui. Então, por que hoje a gente fica com essas frescuras, né? Mas seguimos. Então, eu te convido, por mais que... Carol, mas eu não quero tomar vinho de garrafão, né? E aqui eu deixo convite para todas nós, de qualquer trilha. Vamos tomar um vinho de garrafão também durante esse mês? Se permita? Seja suave, seja seco, né? Demi-sec, mas tome, seja branco, seja tinto, se permita tomar. Tenho certeza que vai bater aí, vai ser nostálgico para ti, tá? E trouxe aqui outras opções também, que também temos vinhos suaves com propostas, né, refinadas, sim, tá? Então, se você quer, Carol, mas eu quero também, né, tomar um vinho, poxa, bacana aqui, não quero que fique com aquela imagem de algo inferior. Então, trouxe propostas aqui para vocês, também temos, tá? Então, se orgulhem, aqui a Madame Ferreirinha, essa mulher forte aí que fez a história do vinho do Porto, né? Então, é isso, né? Que a gente se orgulhe de quem a gente é, tá? E aí, reflexão final, tá? Para a gente pensar, né? O tema desse mês. Gourmet ou não gourmet? Eis a questão, né? Tem algo aí que você já provou, né, a versão gourmet e se arrependeu e se decepcionou? Continua preferindo lá o classicão? Aquele brigadeiro de colher, aquele brigadeiro mesmo, né? Puxa-puxa. Tô até salivando, né? Aquele brigadeiro clássico com granulado mesmo doce, com Nescau, né? Com achocolatado, porque hoje em dia não se usa mais achocolatado na confeitaria, né? Né, enfim, não se usa o granulado, é só coisa, né, meio amarga,
que é fina, que é sinônimo de qualidade, a pipoquinha, né? A pipoquinha do pipoqueiro ou a pipoca gourmet, né? Então, até cachorro-quente, né? O cachorro-quente gourmet ou o podrão, né? Como a gente chama lá no Rio. Então, assim, tem, né? Tem o seu sabor, né? Então, essa que é a reflexão aqui. São propostas diferentes, sim, né? Eu tô aqui, como a gente fala Nova Era do Vinho, é para não julgar, também não é para dizer que tá errado o gourmet. Tá? O gourmet ele tem seus momentos também. Eu gosto, por exemplo, né, de volta e meia, dar uma aqui de Masterchef, de fazer algo harmonizado, né, de fazer algo bacana. Mas o perigo é quando a gente se limita a viver só isso, né? E aí o trivial, né, o rotineiro, perde o seu sabor. Isso para mim veio na pandemia, tá? Essa reflexão e essa virada de chave. Para mim só tinha graça tomar vinho num ritual, né, harmonizando, fazendo aquela janta sofisticada. E o meu dia a dia, o meu almoço ali, né, que eu estava sozinha em casa e tal, não me permitia tomar um vinho, né? Então que você possa tomar um vinho, né, que não seja o gourmet também, né? Que você possa harmonizar ali, tomar um vinho com a sua comida do dia a dia, aquela comida mais simples, por que não? Né? Eu, por exemplo, tenho um prato que eu adoro, que para mim é muito nostálgico, né? E quem é do Rio vai entender, né? Não sei se todos partilham, né, desse mesmo gosto, mas é algo comum aí e eu vejo que várias pessoas gostam. Arroz, feijão, né, ovo e banana. Eu adoro botar a banana na comida ali com arroz e feijão. É uma coisa super simples. Ai, meu Deus, combinação horrorosa. Vai ter gente aí que vai ficar, meu Deus, coisa horrível, né, intragável. Mas para mim é nostálgico, entende? Então, por que não tomar esse vinho, né, que também vai mexer, né, vai fazer esse carinho aqui no coração, tá? Então esse é o convite. O vinho de garrafão, o vinho de mesa, ele te desperta que impressões? Tá? Repare isso quando você tomar esse vinho, né, agora durante esse mês. Tome o máximo que der de vinho de mesa, mas não é para entornar, não, tá? A Carol tá mandando eu tomar vinho aqui, vou tomar igual água. É para você tomar com presença, tá? Não é a quantidade, mas é a intensidade aí dessa experiência, tá? É você tomar com presença, com todos os seus sentidos. No seu corpo, como que desce esse vinho? Que emoções, que sentimentos, que pensamentos, que lembranças vêm, tá? Permita isso, anote, sabe? Aproveita, viva com intensidade esse mês, essa experiência, né? Vivencie de fato. A sua família, ela toma vinho no Natal e na virada de ano? Quais vinhos, né? Isso aqui eu já fiz essa reflexão antes com vocês. E qual que é o convite do vinho de mesa para ti nesse mês, tá? Então, agora eu quero fazer uma dinâmica, né, muito especial aqui para você, um convite que o vinho de mesa tem para ti nesse mês, né? Vou pegar aqui a minha uvinha, né, que é a minha ametista, que é esse cristal que me conecta com o meu sagrado interior, e é um cristal de Dionísio, né? Reza a lenda que Dionísio que deu essa cor a esse cristal, né? Então não é à toa que é essa cor linda, essa cor do vinho, né? E um cristal, gente, tão especial, um cristal que nos conecta ao nosso divino. Não é à toa que, né, Dionísio está por trás da história da ametista. Por que desse cristal tão especial, né? Esse cristal que nos conecta à nossa espiritualidade. Ah, não é coincidência, eu não acredito em coincidência, tá? Então, se você tá aqui que você acredita em coincidência, tenho certeza que você também acredita nessas conexões, né? Eu só atraio essas mulheres, eu tenho certeza. Então, né? Eu quero te desejar, né, muita coisa boa. Esse é o convite, né, do vinho de mesa. É o convite da partilha, do riso solto, né? É o convite dessa alegria, né, que o vinho nos proporciona. Não é essa questão do vinho de guarda, da rigidez, né, do julgamento, da qualidade, né, mas é sobre presença, é sobre alegria. Tá? Então esse é o nosso convite de hoje. Eu te desejo muita alegria. Eu te desejo muito riso fácil. Eu te desejo, divina,
muita colheita, muita prosperidade divina. Eu te desejo muita mesa farta. Divina, eu te desejo muita cura. Divina, eu te desejo muito perdão. Eu te desejo muita conexão com as suas raízes, com os seus ancestrais. Eu te desejo, Divina, muito amor por seu trabalho, que seja prazeroso, que tenha muitos frutos, que você se realize com seu trabalho. Divina, eu te desejo muitos e muitos frutos. Eu te desejo muita vida. Eu te desejo muita saúde. Te desejo muitas transformações. Te desejo muitos brindes. Te desejo muito vinho de mesa, muita simplicidade. Sim, eu te desejo essa mão suja calejada do trabalho do vinhateiro. Sim, o suor. Mas eu te desejo também muito brilho no olho. Eu te desejo que você seja essa luz, por onde você passar, por onde for o seu chamado. Saúde e viva esse vinho de mesa, tá bom? Um beijo enorme, obrigada, gratidão por se permitir viver essa experiência.